Oi, gente! Estamos aqui de Papo no Mundo! Eu sou a Elis. Eu sou o Rafael. E aí, gente, hoje o assunto tá demais. Tá. Eu vou falar, Rafael, antes desse assunto que nós vamos tratar hoje, para você não esquecer de nos apoiar. Vai lá no Apoia-se, entra lá, clica aqui na tela e não esqueça também de compartilhar, de seguir, né? Todos os nossos vídeos, se você está gostando aqui do nosso conteúdo, tá bom? Rafael, eu tô assim muito intrigada hoje, porque esse assunto um pouco me dá medo, um pouco é engraçado. O que você acha disso, hein? Ai. Por sinal, eles. Não sei se você reparou, mas no último podcast tinha uma sombra aqui por detrás. Ai, olha, já subiu um frio na barriga aqui. Eu já tô até suando frio. Ai, cara, o que nós vamos falar hoje? Então, deixa eu te perguntar, inclusive perguntar também, você acredita em fantasma? Eu não duvido, não. Cara, eu acredito. Pois é. Você já viu algum? Eu acho que eu já vi quando eu era mais jovem, assim, Você via, né? Você já me contou alguma coisa que via, agora eu tô lembrando. Exatamente. Eu, hein? Tô fora. Eu sinto, Rafa, eu tenho que confessar que eu não sou daquelas que vejo, né? Não nasci assim, não tenho esse dom, mas eu sou sensitiva. Então eu arrepio, eu sinto calor, eu sinto frio, eu sinto todas as energias ali. Você ficou com medo agora, hein? Eu lembro Mas fica tranquilo, viu? Tá tudo de boa. Eu lembro de uma coisa que eu nunca vou fazer na minha vida, né? E que eu nunca fiz quando já me chamaram, fazer aquela brincadeira do copo, sabe? Eu já fiz muito. De você colocar o dedo e lá o compasso? De jeito nenhum, lente, copo, nada dessas coisas. Eu fiz muito do compasso, mas depois eu não dormia à noite. Mexer com o espírito baixo. Aqueles filmes de terror, então, nem se fala, né? Exatamente. Eu também não vejo mais. Mas então, estamos na semana de Halloween, estamos no mês do Halloween. Nós estamos em clima de Halloween. Pois é. Eu vou tentar levar isso numa brincadeira, hein? Mas eu acho que o nosso entrevistado, ele vai falar de histórias que são muito reais. Muito reais, muito. Dá até medo. Pessoal, olha, se segura aí, senta no sofá. Se você estiver de pé, senta, porque vai vir muita história aqui para ficar de cabelo em pé. Criançada, adolescente, adora essas histórias, pois né? É. Então se prepara, hein? Se prepara, porque hoje nós vamos entrevistar Tiago de Souza. Ele é idealizador do projeto O Que Te Assombra. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui. Tudo bem, eu ia falar prazer. Pra você senta no sofá, pega um cobertor, porque cobertor funciona. Não sei se você sabe, cobertor, você se cobre, não acontece mais nada. Pode estar a entidade mais poderosa do mundo, você se cobre com o seu cobertor. E que mais que tem que... Tô brincando, não é? Quando se cobrir no cobertor, ninguém... Não vem ninguém ali, não vem nenhum espírito. De tudo, então acredita que protege. Embaixo da cama, né? Tem gente que coloca aquele giz, né? Eu já vi filme que o pessoal pega o giz e faz um círculo e fica dentro do círculo para poder não... Cara, a gente trouxe umas pedras aqui, uns negócios aqui pra proteger. Exatamente. Faltou o alho, hein? Equilibrar o pra dar uma equilibrada. O que mais poderia ter aqui para poder proteger a gente, né? Eu sempre decepciono todo mundo nesse momento, porque eu sou super cético. Eu adoro as histórias, eu adoro os lugares, acho super legal tudo. Eu vivi experiências diferentes que eu não consigo explicar. Mas, assim, para grande parte de tudo, eu não acredito. E eu coloco essa distância também, porque senão todas as experiências que a gente propõe também, elas acabam ficando muito sugestionadas. E o que mais me interessa, na verdade, são as experiências humanas. Então, eu não acredito de forma global, porque eu gosto muito do que as pessoas vivem e me contam. Entendi. Então, esse é o meu maior interesse, saber o que elas vivem. Ô, Tiago, mas como começou esse interesse aí por cemitérios, espíritos? Túnel abandonado. Você é praticamente um especialista em cemitério, né? O que te assombra? De onde veio esse projeto? É meio terapêutico, na verdade. É sério? Terapêutico? Total. Eu, em 2021, bom, todo mundo viveu aquele volume imenso de mortes, né? A gente nunca tinha vivido nada parecido à nossa geração, né? Na pandemia, né? A não ser quem tivesse vivido a epidemia de gripe espanhola, talvez não tenha existido nada assim no horizonte
aproximado, né? E aí eu precisava de um jeito de me conciliar com o tema da morte. Eu havia perdido uma tia que eu gosto muito, meus pais são idosos, tenho um filho pequeno, tava morrendo de medo de morrer, que era um medo que eu nunca tive, que a gente sempre fala, você tem medo de morrer, mas sempre com a morte à distância. Mas isso tudo, sei lá quando, a morte à né? distância, né? Quando ela tá ali batendo na sua porta, batendo na porta do vizinho, as coisas mudam bastante, né? E aí eu comecei a consumir muito conteúdo sobre isso, desde livro, podcast, filme, tudo que dizia respeito à morte ou inexplicável me interessou muito. Eu já gostava, mas nada perto do que foi. E aí eu li um livro chamado Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire, que estabelece um paralelo muito interessante entre as histórias do Recife antigo e a construção sócio-urbana da cidade. Eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade a partir das histórias sobrenaturais, vamos dizer assim. Então, eu achei super interessante. Nunca olhou por essa perspectiva, Nunca tinha imaginado isso por essa perspectiva. E aí, eu resolvi fazer isso com o Silo Sotil, à época, a Júlia Zampieri e o Matheus Haas, que são meus parceiros ali, basais do projeto. A gente pegar as histórias de Campinas, que elas não existiam em um acervo organizado, e levar isso para a internet. Era só isso. E aí a gente achou algumas histórias. Nesse período a gente pôde voltar a frequentar alguns lugares. Então eu pude também fazer uma coisa que hoje eu adoro fazer, que é trabalho de campo e conversar com as pessoas. Então eu vou até os cemitérios, converso com o florista, converso com o coveiro, converso com todo mundo, quero ouvir deles. Então... Você vai em busca de histórias? Eu vou atrás de histórias. Eu não sou um caçador de fantasmas. Você é um caçador de histórias. Essas histórias de escutar de pessoas, de famílias e também de arquivos e tudo. E essa é uma outra fonte importante. A gente tinha aqui, antigamente, existiam os almanacs. Né? Tinha o Almanac 1900, o Almanac 2000, existiam alguns livros que tratavam de forma geral da história das cidades. E sempre havia uma área reservada para lendas, para histórias de assombração, para esse tipo de experiência. Porque esse tema é um tema que mobiliza muito o encantamento das cidades. Sim. E aí, essa é uma das fontes nossas, a gente procura na literatura, tem passagens de Campinas, inclusive históricas, que são muito interessantes, associadas a isso. Depois, se der tempo, a gente vai contar. Tem bastante depois coisa. Ele vai contar um pouquinho pra gente. Mas aí, o que acontece? Só que não tinha graça nenhuma levar essas histórias pra internet e deixar lá. Falei, e se a gente levar as pessoas para visitarem os lugares? E aí foi muito legal. Foi desde o primeiro passeio, muita gente foi. A gente não fez praticamente nenhuma divulgação, e assim, a primeira vez tinha quase 100 pessoas. A segunda a gente fez um pouco mais de divulgação. O que você está falando agora é um tour no cemitério. Não só no cemitério. Cemitério também. Esse primeiro que a gente fez, como a gente juntou histórias que algumas se passavam no cemitério, mas não todas, então a gente fez Largo Santa Cruz, a gente fez Largo das Andorinhas, o próprio monumento túmulo do Carlos Gomes, o túnel da Vila Industrial e assim por diante. Tem várias, o Largo do Rosário, de uma casa que tinha o Menino Diabo de Campinas. Então, as histórias maravilhosas. Assim. E aí, só que o passeio terminava no cemitério, só que tinha um problema, precisava de carro para fazer. E isso me incomodava, porque meus passeios sempre foram gratuitos com arrecadação de alimento. Então, segregar quem não tinha carro era uma sacanagem. A gente então pensou em dividir esse passeio. Vamos fazer o passeio no centro e vamos fazer um passeio no cemitério. E aí eu comecei a estudar o cemitério. Né? Aí o pessoal faz a pé no centro, depois vai para o cemitério e se encontra lá. Isso. Tá. A gente fez em dias separados, assim, até porque cada um merece um tempo próprio. Aí eu comecei a estudar cemitério a partir disso. Porque para fazer um passeio no cemitério, eu precisava conhecer muito mais do cemitério do que 3, 4 histórias. Então, eu comecei a estudar o cemitério e descobri que o cemitério, na verdade, é um grande repositório das nossas próprias histórias. Eu gosto de dizer que não tem lugar melhor que explique as cidades do que seus cemitérios. Porque todo mundo que construiu a cidade está lá. Então, o Cemitério da Saudade de Campinas é um cemitério importantíssimo em dimensões nacionais, tanto do ponto de vista artístico como de personalidades políticas. O inventor, o cara que primeiro descreveu o processo fotográfico no mundo, talvez está enterrado lá, que é o Hércules Florence. A gente tem uma memória triste da cidade, a partir dos olhares da escravidão.
A gente tem uma série de violências contra a mulher, que são temas que a gente fala até hoje. Não conseguiu superar ainda, não conseguiu resolver esses problemas efetivamente, e que o cemitério nos dá a possibilidade de debater a partir de um olhar que antigamente vivia só dentro desse estigma da morte, porque a nossa civilização ocidental, né, um pouco judaica cristã, tal, a gente não trata muito bem a morte, embora religiosamente isso seja bastante discutido, né? A morte é bastante discutida, mas a gente no nosso dia a dia não sei porquê, é uma coisa que dá para ter uma reflexão maior sobre isso. Não sei se é pela ideia da gente viver muito dia, da gente precisar consumir, da gente se sentir bem e aí, quando acaba isso tudo, quando acaba essa possibilidade, é uma grande tragédia, pelo menos pro jeito que a gente vive, né? Até se fôssemos mais espiritualizados, talvez não fizesse tanta diferença isso, porque a gente sabe que depois ia rolar alguma coisa, né? Tiago, você já conheceu quantos cemitérios já? Porque você já rodou aí, já foi para outros países também. São Paulo também. Quer dizer, você vai fazer uma viagem de turismo, mas tem que passar sempre no cemitério. Não, eu fui para Roma agora, fiquei em dezembro e janeiro só indo em cemitério. Mas Roma realmente deve ter cemitério. É um cemitério. Catacumba também, né? Catacumba também. Catacumba, na verdade, são as primeiras construções cemiteriais aí que a gente entende desse período, porque o que acontece, né? Vou falar bem a grosso modo, porque a história cemiterial é bem mais complexa, mas para a gente entender, por exemplo, o cristianismo, a gente precisa inevitavelmente ir para a catacumba. Houve né, bem nos primórdios, né, no ano zero, tal, depois do martírio de Cristo, existiam sepultamentos, né, tanto que ele foi para a caverna, né, então existiam rituais fúnebres, mas quando a gente vai para Roma, principalmente, já existia uma prática de se sepultar, principalmente os cristãos, de se sepultarem em catacumbas, e tinha uma razão, os romanos tinham medo de eles acreditavam que as almas ficavam perto dos corpos. Eles não iam embora para outro lugar. O cristão acredita na ressurreição. Então existe uma ideia de preservação dos espólios físicos, porque se tiver uma ressurreição, não sabe se vai precisar de alguma coisa. Então existe esse processo. Os romanos, eles tinham medo. Então, o que eles faziam? Ou eles cremavam e, depois de algum tempo, passaram também a sepultar dentro de catacumba. E as catacumbas protegeram, por muito tempo, os primeiros rituais, os primeiros encontros cristãos, principalmente no período das perseguições. Tanto que, por exemplo, uma catacumba que eu fui em Roma, que é a catacumba de São Sebastião, ela foi fechada. Porque era um local de frequência de cristãos que também, muitos deles não sabiam ler e escrever, então o que se fazia? Além de contar a história, né, as passagens, né, de Cristo e tudo o que acontecia com os apóstolos, existiam ilustrações. Então, a ideia de ilustrar os túmulos de pessoas que contavam histórias e que se relacionavam com elas também era uma prática. Então, as catacumbas viraram verdadeiras cidades embaixo de Roma. Essa que eu falei, a catacumba de São Sebastião tem... São Sebastião por quê? Porque os ossos de São Sebastião foram encontrados lá, junto com os ossos de Pedro e de Paulo, muito provavelmente. Essa é uma teoria que se defende lá. E muita gente vê alguma assombração em catacumba. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Sobre assombração? Os romanos morrem de medo. Os romanos vêm o tempo inteiro. Roma é uma cidade super assombrada por todo mundo, porque lá você tem, além de ser o berço aí cidade velha, né? É uma cidade antiga, mas além disso, você tem a eclosão de uma cultura religiosa que foi preponderante, né? A gente está falando depois de Constantino, né? O catolicismo romano, depois da conversão do imperador, que é uma isso você dialoga não apenas religiosamente, mas também culturalmente muito. Então, no catolicismo, a gente tem os estudos sobre, por exemplo, o purgatório, que é uma entreface entre a dimensão que a gente vive e o paraíso ou o inferno. Né? Eu sempre gosto de explicar o purgatório assim.
Você passou de ano, você vai pro céu. Uhum. Você repetiu de ano, você vai pro inferno. E você ficou de recuperação, você fica no purgatório. Mas, pelo que eu conheço espiritualmente falando, né? Os espíritas principalmente falam isso, que qualquer deslizezinho você tá no purgatório, né? Então, falou um palavrão, tá no purgatório. Então, praticamente... Eu acho que eu vou repetir de ano. Praticamente todo mundo vai passar por lá. O purgatório, na verdade, é onde você tem a expectativa da salvação, mas ainda tem uns haveres, ainda tem uns pecadinhos. Tem uns pecadinhos para resolver. Tá no SPC. Tá no SPC. Tá no SPC, não dá para ir direto. Não é fácil dizer que não é fácil subir direto, não. Agora, vamos voltar um pouco pro Brasil. Vamos lá. É impressão minha ou São Paulo é onde tem o maior cemitério do Brasil? São Paulo tem o maior cemitério do Brasil, Vila Formosa. Vila Formosa. Vila Formosa, é um cemitério popular na zona leste de São Paulo, muito grande, maior da América Latina. Ele é um cemitério imenso, que tem um fluxo muito grande de sepultamentos, por ser popular. Antigamente, os cemitérios, porque a gente tem muito esse olhar para o cemitério histórico, vamos dizer assim, né? Histórico, não que todos os cemitérios, eu sempre digo, eu não gosto da expressão que o cemitério é um museu a céu aberto, porque você reduz esse olhar para monumento, para todo o conjunto escultórico que ele guarda, tá? Então, eu gosto de falar que o cemitério é importante porque é cemitério, porque guarda biografia. Não tem nada mais importante para mim do que gente. Gente é mais importante que estátua. Então, eu gosto mais de falar que o cemitério é um grande, é um cemitério, não um museu a céu aberto. O cemitério da Vila Formosa, que esse é o maior da América Latina, é um cemitério que tem um fluxo muito grande de sepultamentos e teve um fluxo muito grande de sepultamentos na própria pandemia. Né? Aquelas valas que a gente viu, valas coletivas. Então, é um cemitério que tem essa tensão. O cemitério lá também tem uma milagreira de cemitério, chama Menina Débora, que também conta uma história muito trágica. Uma menininha que foi esquartejada pela vizinha e depois ela queria que a família percebesse. Tem várias teorias sobre a razão da vizinha ter feito isso. Muito provavelmente ela fez por causa de ciúme, mas ela dividiu os pedaços dessa criança e aí eles reuniram todos os pedaços da menina, sepultaram e aí dizem que numa exumação ela estava incorrupta e refeita. Nossa Senhora! Então, esse nossa é ótimo. É isso. Por isso que eu falo, o cemitério tem uma mística. Então aqui a gente fala de uma violência contra a criança. Nossa, quem que gosta é horrível. de true crime, você conta uma história de crime, e aí você tem uma conversão de uma dor tremenda, de uma perda monstruosa para esperança, fé. Sim. E isso é uma coisa. Então, e tudo nesse território. Por isso que eu falo que esse é um território muito especial. Eu tô vendo que você tá com uma camiseta do Carlos Gomes. E aí você disse que tem um fantasma do Carlos Gomes. Sim, fantasma do Carlos Gomes. Como que é essa história? Conta pra gente. A história do Carlos Gomes, na verdade, tem algumas histórias que... Bom, o Carlos Gomes é um dos maiores brasileiros da história, né? Eu sou campineiro, então eu posso falar que é o meu conterrâneo, né? Um artista monumental. E ele foi embora meio a contragosto de Campinas, né? Campinas é uma cidade escravocrata, aristocrática, né? Se ele ficasse aqui, muito provavelmente ele continuaria servindo essa mesma administração e não teria o reconhecimento que ele sabia que merecia, porque ele sabia todo o seu potencial, era um virtuoso, né? Claro. E aí ele vai depois de um período, ele sai de Campinas, chega até Milão, e no Conservatório de Milão compõe suas principais obras, né? O Giuseppe Verdi, ele adorava o Giuseppe Verdi, fala que ele será o sucessor dele, enfim. Se consagra fora do Brasil e volta para cá por um período e recebe um convite para compor o hino da República, que a República tinha havido recém-promulgada, né? E ele não aceita, porque quem bancou os estudos dele foi Dom Pedro II. E ele, não que ele fosse monarquista, nada disso, mas ele era leal e grato. Seria constrangedor para ele compor o hino da República que depunha o imperador que o bancou. Então ele não aceitou, quer dizer, criou outra rusga com Campinas, porque Campinas sempre foi um núcleo importante republicano, né? E aí ele volta para a Itália, fica um período, vai para Belém do Pará, morre em Belém do Pará e estava tudo bem. Aí decidem trazer ele para cá. Quando trazem ele para cá, e ele tem uma frase muito emblemática que era mais ou menos isso: ou eu só volto para Campinas consagrado, ou
em ossos. Então, ele não queria muito voltar para cá. Bom, trazem ele para cá, né, depois de um cortejo de quase um mês, e vão sepultar o Carlos Gomes. Só que eles sepultam onde? No mausoléu de uma dessas famílias quatrocentonas daqui. Eles não têm um lugar para ele ainda. Esse lugar para ele eles só vão fundar esse local depois de alguns anos da morte dele, 5 anos depois da morte dele. Então, ou seja, enterrou ele de outra família. De outra família. E aí que começa a história sobrenatural dele. O pessoal fala que ele ficou meio bravo. Começava a brigar com o homem dentro do mausoléu, saía, assustava todo mundo. E aí ele acalmou quando construíram um monumento túmulo para ele. É o que eu mereço, né? Lá na Barão de Jaguara. Muito merecido. É uma pena que ninguém cuida, mas assim, é um local que, além de estar um dos maiores brasileiros da história, ele fica sob uma escultura de um grande escultor chamado Rodolfo Bernardelli, que era um professor referência da Escola de Belas Artes, tanto do período imperial, então quando era a Escola de Belas Artes ainda do Império, e depois a Escola de Belas Artes brasileira mesmo, depois da República. Acalmou. Ele acalmou mais ou menos, porque tem uma outra... Assim, ele acalmou porque ele era um fantasma mal-humorado. Mas tem uma história muito legal dos anos 20, que o piano do Carlos Gomes ficou um período no Teatro da Paz, em Belém. E depois foi levado para um grêmio de jornalistas de Belém do Pará, Associação de Jornalistas de Belém do Pará. E o pessoal falou que, numa ocasião, começou a tocar sozinho o piano dele. Coincidentemente ou não, o governador do estado falou: gente, vocês esqueceram o piano, eu tô mandando aí para Campinas. Aí o piano veio para cá. Tá assombrado, vamos mandar lá. Centro de Ciências, Letras e Artes, CC, Centro de Ciências, Cultura e Arte, CCL, eu sempre esqueço, sempre erro o nome do museu. Onde está o Aí depois a gente coloca lá certinho. O acervo do Museu Carlos Gomes, ele tá lá, esse piano até hoje. O pessoal ainda toca ele ainda sozinho? De vez em quando fala que ele dá umas esticadas nos dedos. Mas o Carlos Gomes é interessante, porque ele aparece ainda no Teatro de São Paulo. Ele aparece? Ele toca. Lá no Teatro de São Paulo ele toca. Ninguém sabe quem é, tem um pianista que toca lá. Ele nunca tocou em vida. Porque ou seja, desloca um piano dele para os... Não. Como assim? Toca sozinho. Como assim toca sozinho? O Teatro Municipal de São Paulo tem algumas galerias subterrâneas. Ok. E tem gente que escuta um piano tocando lá sozinho. De madrugada. Tem algum horário específico? Madrugada. Isso acontece? Toca sozinho lá. Tem uma cantora lírica também. E aí a minha desconfiança que seja o Carlos Gomes, por quê? Essa é a sua teoria, né? Teoria. Em 1911 foi a inauguração do teatro, né? E Carlos Gomes morreu em 1896. E na Praça Ramos de Azevedo, que é uma praça que leva o nome de outro campineiro, na frente do teatro, do lado do teatro, tem uma escultura do Carlos Gomes, que é o único músico, que é o único artista homenageado nas imediações do Teatro Municipal de São Paulo. Ele tem também uma escultura que homenageia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o único artista homenageado naquelas imediações. Lá ele aparece, lá ele é visto mesmo, materializado. E ele também tem essa história no Teatro da Paz, que de vez em quando ele aparecia. Materializado é que eu não entendo. Eu posso dizer que ele é praticamente... Ele aparece assim, um fantasminha, e o pessoal vê mesmo? Eu posso dizer que ele é praticamente... Ele e o Olavo Bilac que aparecem lá. Eu posso dizer que ele é praticamente o fantasma da ópera brasileiro. Pode falar. Pode dizer que sim. Pode dizer que sim. Eu falo, mas quando ele aparece nos outros teatros assim, é quando ele está em turnê, porque ele aparece, ele toca aqui. Agora vem cá, essas suas idas para cemitério ou para teatros municipais, enfim, você já chegou a você testemunhar, você ver algum fantasma? O que você pode contar para gente? Já teve alguma experiência? Duas experiências estranhas, assim, muito estranhas. Uma no cemitério da Lapa, que eu sempre vou muito cedo aos finais de semana nos cemitérios, para fazer pesquisa, para ficar... De que horário? Eu vou cedo porque eu não gosto de pegar horário de sepultamento. Então eu costumo ir 7 horas, e os sepultamentos normalmente se tem um períodozinho de velório, então eles começam a partir das 9h30, 10 horas. Então eu gosto de antes disso para não pegar a família enlutada, né? Faço vídeo, anoto coisa, converso com as pessoas, então
E aí uma vez eu tava no cemitério da Lapa e tava atrás de umas milagreiras, aí encostado na parede tinha um tipo de um túmulo, mas tinha um armário assim, e visivelmente dava para perceber uma imagem atrás de uma cortina e dava para ver só os pezinhos é uma imagem sacra, Uhum. uma santa, alguma coisa assim. E aí eu fui tentar filmar, e a hora que eu cheguei bem perto, assim, eu estava muito distante dos dois cruzeiros, do antigo e do novo, onde o pessoal acende vela, faz lá seus rituais. E aí bateu uma névoa de vela com incenso, um cheiro de vela com incenso, mas como se fosse um bafo, assim, uma baforada na minha cara. Aí eu falei, bom, acho que não é pra estar aqui. Cheguei em casa, os vídeos que eu tinha feito estavam tudo queimado, não tava sem som. Nossa! Falei, entendi, acho que não era pra estar aqui. E a outra foi muito estranha, putz, essa eu vou ter que contar a história inteira. Respeita, fião. A outra eu vou ter que contar pra vocês a história inteira, que foi o seguinte. Eu fui pra Borda da Mata. Vocês já ouviram falar do capeta da Borda da Mata? Eu não ouvi falar do capeta, eu conheço a cidade. A Borda da Mata é uma cidade maravilhosa, que é passagem pelo... Tem um circuito religioso que peregrinos fazem a pé como se estivessem fazendo aquele... É uma versão nossa de Santiago de Compostela, assim, chama Caminhos da Fé, passa por Borda. Já ouvi falar. A cidade maravilhosa. E tem uma história muito maluca, estranhíssima. Você estava fazendo o Caminho da Fé ou você só estava fui atrás dessa história. Não, fui atrás da história dessa história. É a história do Chiquinho, que é do capeta da Borda. Chiquinho, o capeta da Borda da Mata chama Chiquinho. E aí, bom, primeiro eu cheguei na cidade, vou chamar Chiquinho, achei meio engraçado, né? Falei, pô, deve ser uma coisa meio cômica, as pessoas... E eu cheguei lá, ninguém queria falar, assim, muito do Chiquinho. Pessoas mais antigas, meio impactadas. Nem queriam falar. Não gostavam da história. Falei, pô, mas cara, o capeta chama Chiquinho. Achei que era brincadeira, medo. E aí eu começo a falar com o pessoal, os mais jovens me contam, bom, beleza. Eu faço um vídeo do Chiquinho lá, conta a história. Tem o Monsenhor Pedro Sintra, que é um herói na cidade, que é o cara que fez esse exorcismo ou essa desinfestação demoníaca num lugar. E eu queria ir nessa casa onde tinha acontecido, que ficava na zona rural. Corajoso, hein? Queria ir na casa, e aí me falam mais ou menos onde é, eu vou até lá, o lugar, num encontro, aí encontro um senhor, falou, tô atrás da casa do Chiquinho. Aí ele fala assim, mas filho, você vai agora? Tá quase 5 horas da tarde. Tá escurecendo, hein? O Chiquinho voltou. Não vai lá não, então vai logo. Bom, aí eu não achei a casa, eu fui fotografando, falei, talvez seja essa... Porque eu queria fazer um vídeo na frente da casa. Casa abandonada. Eu achava que era, não tava. E aí eu passei na frente de outro fazendeiro, o cara não queria me falar, eu falei, se eu mostrar as fotos, você me fala se é essa casa, não precisa me levar, nada. Ele falou, mostra. Aí eu mostrei uma, ele, não, essa aí. Aí eu falei, tá bom, Agora você já sabia. E todo mundo tinha me falado uma coisa maluca, assim, desse lugar, que era, quando você começar, porque tava um dia lindo, sol, calor, tudo bonito. Mas todo mundo me falou, ó, quando você chegar na casa, você vai perceber. Porque vai começar as árvores vão começar a se fechar, vai começar a perder luminosidade, vai começar a esfriar um pouco, e você chega, ele fica numa baixada. Falei, pô, beleza. E aí, depois que eles me falaram onde era, eu percebi isso tudo, sensorialmente. Veio rápido. Como eu tinha passado, mas já tinha passado por essa casa umas 3 vezes. A hora que eu tava chegando da casa, pô, sabe, que não eram as vozes comuns da minha cabeça. Parece que veio uma frase assim da minha cabeça, assim, mas você é insistente, hein? Caramba! E aí, essa foi bem estranho. Que bizarro. E a história do Chiquinho, vocês querem que eu conte a história do Chiquinho? Conta, vamos nela. O Chiquinho é mais ou menos o seguinte, em abril de 53, um cara entrou na Basílica do Carmo, lá de Borda da Mata, desesperado, pedindo ajuda do padre Sintra, porque ele falou, tá acontecendo alguma coisa estranhíssima na minha casa, na minha fazenda. Começou com os bichos, cachorro latindo, boi nervoso, cavalo relinchando. Aí a gente começou a escutar grito. No começo a gente achou que era alguém que estava querendo roubar, invadir. Depois começou a nos xingar e agora a gente está vendo alguém lá. O padre falou, tá bom, vou lá com vocês. Foi lá, fez uma oração. E parece que tinha acalmado. Pelo menos aquela noite acalmou. Só que no dia seguinte a coisa voltou com tudo. E a filha do cara estava no quarto, uma menina de 14 anos. E ela vê alguém abrindo a porta, entrando no quarto dela, também materializado,
Então ela descreve essa figura como o demônio cristão, né? O demônio que a gente vê em Bíblia, né? Bem capeta mesmo, né? Vermelho, sim, com vermelho, com chifre, chifre. aquelas coisas. Assustador. E aí ele fala para ela assim: oi, tudo bem? Eu sou o Chiquinho. E eu até vim te buscar. Tô arrepiado. A menina saiu gritando. Ainda bem que vocês não riram do Chiquinho. Esses caras não, a gente se protege aqui, né? Ri com respeito, né? E aí a menina começa a gritar, o Chiquinho vai embora, o pai volta lá, esse cara volta lá, fala pro padre, aí o padre fala, bom, vou ter que tomar uma outra providência. Ele vai para Pouso Alegre, que é meio perto, pedir para o bispo, né? Nesse período eles já tinham também contatado outros padres, que tinha um frei capuchinho chamado Belchior, que era muito experiente, já tinha participado de exorcismo na Itália, tal, italiano. E ele vai lá na fazenda e ele fala, é caso de... A gente vai ter que fazer o ritual romano de exorcismo, que é o do filme. Que você não pode fazer, pedir autorização até pro Vaticano. Jogando água benta, lendo... O inteiro, lendo é o ritual inteiro. O ritual inteiro. Falou, a gente vai ter que fazer isso. E aí ele vai, pede pro bispo de Pouso Alegre, o bispo autoriza. E aí eles vão lá passar a noite para fazer o altar do exorcismo, pro Chiquinho. E começa lá, e o Chiquinho aparece, e é um tropé danado, brigaiada, e aquela coisa. E aí chega uma hora, o padre Sintra fala assim, você é o cara mesmo? Você é todo poderoso, pá, não sei o quê? Então beija meu crucifixo. O capeta falou, daqui. A hora que ele beija, ele sente uma dor tremenda, grita, que falam que acordou a cidade inteira. E a casa é alguns quilômetros da cidade. Foi com um grito ensurdecedor. O Chiquinho recobra lá a consciência depois desse momento e fala, tudo bem, padre, eu vou embora, só que quando você morrer, eu vou voltar. E o padre Sintra morreu em 2003. Eita! Por isso que a galera falou. Chiquinho voltou. E é muito engraçado, não é engraçado. É assim, é muito, muito interessante, porque uma das coisas que me disseram que tinha uma boate lá, e falaram que o Chiquinho voltou na boate, era um cara bonito, sedutor, seduziu as meninas. Nossa, já pensou? A menina vai lá achando que é um homem bonito e é o capeta? Falaram que ele tinha um pezinho pequenininho, que ele tinha um pezinho de cabra, assim, um sapato pequenininho, que ele era bonito, mas o que chamava a atenção era isso, que ele tinha um pezinho pequenininho. E aí elas falavam, fora. Nada. E aí eu fui até o cemitério também, vi o Padre Sintra, muito louco, porque tudo na cidade é o Padre Sintra, tem um busto dele na frente da Praça Central, tudo é o Padre Sintra. Né? Ele livrou a cidade aí. Mas isso era uma lenda, parecia para mim. Só que, antes até do Padre Sintra morrer, em 99, o livro tombo da Basílica é publicizado. E acham a descrição do livro, porque tudo tem que ser relatado. E acham um relato inteiro do Padre Sintra dessa história. Então isso aconteceu. Aconteceu. É muito louco. Nossa. É muito louco. Então, você está falando de experiência sobrenatural estranha que eu vivi, foi essa. Foi essa aí. Agora que você não viveu, e uma história bem intrigante que você pode contar pra gente. Eu quero saber aquela história de uma tal de uma noiva ali na Estrada da Roda, em Barão Geraldo. Sabe por quê? Eu vivo passando por ali. Então, a hora que você disse aí, eu ouvi de você dizer sobre essa história, eu fiquei intrigada. Será que ela vai me pedir carona? Tem uma outra história de noiva na Nova Campinas também. Foi uma noiva que foi assassinada pela ex do noivo no dia do casamento. Nossa. Mas a da Ródia, aliás, eu sempre dou os créditos para a história da Ródia, quem deu foi o Zé Neves, e que eles receberam na rádio, na Educadora, eles receberam essa história lá, que é de uma moça que estava a caminho, nos anos 70, estava a caminho do casamento, na Estrada da Ródia, e o carro que ela estava bateu de frente a um caminhão, ela estava com um motorista, e morreram na hora, ela não chegava nunca. Os familiares, claro, noiva atrasa, todo mundo sabe, mas tinha ultrapassado o limite. Limite, né? Do bom senso, eles foram atrás e viram que tinha acontecido um acidente, mas o corpo dela já não estava nem lá mais. E aí, bom, a história se espalhou por ali e ela ficou
E ela ficou, né? E no começo ficou só a tristeza mesmo do acontecimento. Mas, depois de um tempo, no local onde houve o acidente, começaram os primeiros relatos de aparição da noiva, da Ródia, e ela pedia carona para motoristas. Mas como que ela aparecia assim? Ela pedia para parar na estrada. Mas parecia uma pessoa normal? Uma Quem a pessoa estava de noiva? De noiva. Ou uma mulher de branco? Tinha lá? uma luz própria, com uma luz própria, assim? Uma luzinha de noivinha mesmo, né? De noivinha fantasma. Né? E aí ela pedia para parar as pessoas. Quem parava, ela pedia carona. E tem uma dessas histórias. Ela queria chegar no casamento, coitada. E aí uma das histórias dá conta de que um motorista parou e aí ela colocou as mãos em cima do capô. E é muito interessante, porque esse é junto com um pouco do meu quebra-cabeça das minhas andanças. Porque ela queima o capô dele. E eu fui, a gente falou de Roma, eu fui num lugar lá em Roma que chama Pequeno Museu das Almas do Purgatório, que fica no Sagrado Coração em Sufrágio, a única igreja gótica de Roma. E tem 14 casos estudados por um padre chamado Vitor Jouet, que ele reuniu e que são provas ou evidências de contatos de mortos com vivos, evidências físicas. Então, tem, por exemplo, livro de oração de uma suora, de uma madre, com os dedos da mão de uma outra madre que já tinha morrido e cauteriza o lugar, como se fosse uma queimadura. E tem vários casos desse lá. E esse caso da noiva, interessante é isso, porque o cara, quando leva o carro no funileiro, ele tinha uma queimadura no capô que o funileiro falou, cara, como é que você queimou isso? Porque eu nunca vi as marcas da mão queimadas em cima do capô. E eu lembrei muito dessa experiência de ver esse material no Pequeno Museu das Almas do Purgatório. Eu não acredito muito. Assim, eu juro, eu sinceramente não... Você é cético? Sou. O que acontecia muito quando minha filha era pequena é que ela via e me falava. Aí eu tava... Então, acho que essa eu posso contar como experiência. Eu tava com ela na sala sozinha, em casa, uma noite, assim, tal. Ela falou, mãe, eu tô com medo da menina. Eu falei, que menina? É louco, isso aí me dá medo. Não, ela falou, a menina ali sentada. Eu falei, filho... Aí, juro, aquele dia eu abri a porta e falei assim, fala pra ela ir embora, vai com Deus. E fiz a gente meio que, olha, eu tô arrepiando só de contar, a gente meio que expulsou. Fizeram uma oraçãozinha. A gente fez e expulsou aquele momento, mas aquilo arrepiava. E era criança, e dizem que a criança tem essa visão mais aberta, né? Que até 7 tem um campo aberto, né? E até 7 anos é anjo e tal, então a criança ainda tá lá no pé lá, né? Que... Tem essa facilidade. Essa coisa espiritualizada ainda. Depois ela para. E realmente, depois dos 7, 8 anos, nunca mais surgiu essa história de ver coisa, de ver vulto, que via muito vulto. Mãe, acabei de ver um vulto aqui. O que acontece de muito interessante são fotos que as pessoas tiram no passeio e me mandam, ou marcam a gente, e fotos que são esquisitas, meu. Eu mando também para vocês. Tem umas que tipo de foto? Se você puder contar algum detalhe de algum vulto, então foto de imagem humana, assim. No Cemitério da Saudade tem 2 fotos que são interessantes. Uma eu tô falando num túmulo dos 3 anjinhos, que é um túmulo de milagreiros, e atrás de mim tem um cara. Parece que tem uma pessoa atrás de mim, assim, muito esquisita. Eu quando era criança, eu sentia muito como se tivesse alguém andando atrás de mim. Eu sentia um peso nas costas, assim, como se eu tivesse algo assim atrás de mim. Isso eu sentia quando eu era criança. Eu ando no cemitério. Sei lá, se era encosto. É encosto? Pode ser. Você sabe esses casos? Eu vejo que você é um estudioso sobre o assunto, né? Esses casos de cinema, por exemplo, aqueles filmes Poltergeist, em que eles falam que os atores que participaram, todos eles morreram, e que aquilo realmente foi por conta de uma presença... Eu não sei, eu acho muito difícil, porque é assim, claro, se a gente cria uma atmosfera para falar desse assunto, porque deve ter outros filmes que os atores também morreram. Uhum. E que
o Velozes e Furiosos, o cara morreu depois do acidente de carro. Ele gostava de correr de carro, bateu o carro, morreu de carro. Quer dizer, a lógica que eu tento estabelecer para não ficar louco e para não parar de fazer o que eu faço, porque também tem isso. É porque eles falam daquela questão de mexer com muito problema, eu paro, entendeu? É que eles falam daquela questão de mexer com o espírito baixo, né? Eu acho que não, eu acho que assim, todo mundo me pergunta, quando você vai no cemitério, você pede para entrar, o dono, eu não peço. Você abre o portal? Você abre o portal? Você tem algum licença? Você tem algum processo? Você reza antes? O passeio é laico, é um passeio. É um passeio turístico, culturais, né? Culturais, patrimoniais. Essas histórias, elas fazem parte desse contexto. Não existe nenhum tipo de camada do passeio que sobrepõe a outra. Todas vivem por ali. Então, a gente vai contar a história do Hércules Florence e eu vou contar a história da assassinada da quadra 72. Vou contar a história dos Três Anjinhos, da Maria, e vou contar da Maria Jandira, vou falar do Francisco Glicério e vou falar do Moisés Lucarelli, eu vou falar do escultor. Tal. Então, tudo tem que ter esse equilíbrio para não virar uma Noites do Terror. Porque essa construção de Noites do Terror, para mim, ela continua afirmando os estigmas que eu quero brigar. Entendi. Porque eu quero fazer com que as pessoas frequentem mais os cemitérios, porque o único jeito de proteger eles é fazer com que as pessoas frequentem. Eu não quero proteger que ela fique lá à noite esperando ladrão, mas frequentar, ela vai ver se tem alguma coisa, algum problema sanitário, se tem um caixão, se tem um túmulo aberto. Se tiver um túmulo aberto, você avisa a administração, o cara fecha. Se tiver alguém tentando roubar, você avisa. Então, a frequência do lugar, você levar para o lugar essa ideia de que não é um lugar abandonado, é muito importante. Essa parte é muito importante. Então, se a gente transformar toda a nossa, eu sei que é uma palavra que está meio utilizada, vista com certo preconceito, mas se a gente utilizar essa narrativa para continuar afirmando estigmas, a gente vai continuar como é. E o cemitério, além do mais, além de ser um ambiente para você encontrar antepassados, os seus antepassados, pessoas, entes queridos, é um local assim da memória 100%. de uma cidade, memória de uma nação. É isso aí. Não é? Tem muito que ensinar um cemitério, né? Vamos lá. Vamos falar do Cemitério da Saudade. A gente tem o signatário da primeira Constituição da República, que é o Francisco Glicério. Foi ministro do primeiro governo, ministro da Agricultura do primeiro governo. Super cara importante. Né? A gente vê, falamos, Hércules Florence, o cara que talvez tenha sido o ser humano que descreveu conscientemente o processo fotográfico pela primeira vez na humanidade. É muita coisa. É muita coisa. Entendeu? É muita coisa. Então, o cemitério, ele é o guardião desses testemunhos de vida, né? Sim, dessas histórias. Dessas histórias. Né? E você falou várias vezes aí dos milagreiros, uns anjinhos. O que é isso? Milagreiro é um fenômeno cemiterial que eu estudo bastante, que nasce do catolicismo não oficial, principalmente pela ritualística, né? Então, assim, para a gente dividir, para não confundir as pessoas. Não são santos populares, porque a santidade é uma outorga da Igreja Católica. Né? O milagreiro do cemitério, ele recebe uma outorga do popular, do povo. Então, são divindades locais que comovem, normalmente, suas comunidades pela condição de sua morte. Então, não são sempre mortes traumáticas, mas quase sempre são. Então, assim... vamos lá, falei dos Três Anjinhos, por exemplo, que é bem na entrada do Cemitério da Saudade. São 4 crianças que morreram num incêndio dentro de casa. Crianças, quer dizer, uma morte que comove, que impacta a comunidade, claro, deixa seus familiares muito tristes, mas isso se comunica com os sentimentos de todo mundo. Então, inicialmente, as pessoas vão lá orar por elas, pela família, pelos pais, até que alguém pede uma ajuda. Há um recorte que confere muito essas pessoas, essa capacidade divina. Criança é mais fácil por causa disso que você falou já. Elas são consideradas anjinhos. Mas você pega, por exemplo,
uma pessoa que sofreu um martírio muito grande, né? Maria Jandira, que tirou a sua própria vida. Ela era uma prostituta que tirou a própria vida depois de uma desilusão amorosa. Ela põe lá seu vestido de noiva, joga álcool no corpo, tira a sua própria vida e a partir disso, a partir desse martírio, desse flagelo, ela é sepultada, as pessoas vão lá orar pela sua alma, até que alguém pede uma ajuda para ela. Por quê? São sentimentos muito, vou falar mundanos, não de um jeito ruim, mas terrenos nossos, quer dizer, o sofrimento por amor, as angústias e tal. Então, aí, às vezes, a pessoa está passando por um problema parecido, e aí ela vai lá e fala, me ajuda. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a Maria Jandira. Ela é uma notória milagreira em temas relacionais, em questões de relacionamento, afetivos. Exatamente. Então, as pessoas que têm dificuldade, afeto, vão lá, pedem ajuda para ela. E elas relatam que tem essa ajuda. Elas não só relatam, essa é a parte mais interessante. O milagreiro de cemitério tem uma característica muito bacana, que é a de você manifestar a sua gratidão a partir de algum objeto, algum gesto, alguma oferenda. Então, por exemplo, vocês já devem ter reparado em algum cemitério, vocês foram, aquelas plaquinhas de agradeço a graça alcançada. É aquilo. Isso então é lotado lá. Lotado de esvoto. Flor e pega o Antônio Africano, que também está na alameda principal do Cemitério da Saudade. Muita gente chama de Toninho Escravo, é o Antônio Africano, o nome verdadeiro dele. Ele é um dos milagreiros que eu já vi com mais esvotos, que são essas plaquinhas de agradecimento. No Cemitério da Saudade, eu não tenho dúvida nenhuma, que é o recordista. É uma devoção popular. É uma devoção marginal às devoções instituídas a partir de dogmas, principalmente dogma católico, né? Porque os evangélicos não cultuam, não tem nenhum tipo de culto com nem santidade, nem com imagem, nem com figura. Sim. E os outros, e a Umbanda tem um pouco ainda tem, espíritas alguns também. Por exemplo, em São Paulo a gente tem um menino que chama Menino Guga, que ele é explicado quase inteiramente a partir da doutrina espírita. É um menino de 3 anos que chama Guga, o menino Guga, chamava João. Ele, com 3 meses, começou a falar, com 6 meses começou a andar. Nossa. E era uma criança, prodígio. E aí, quem interpretou esse comportamento dele a partir da doutrina religiosa foram os espíritas. Que falavam, o menino Guga é uma alma antiga e tal. E ele morreu com 3 anos de idade. Então ele morreu muito cedinho e sabia que ia morrer. Ele avisou todo mundo que ia morrer. Não, doideira. Nossa. Por isso que eu falo, são histórias que com quem sou eu para duvidar de algo como esse? Eu não acredito. Eu acredito nas minhas experiências, assim como acredito na experiência dos outros. Mas é uma história incrível e que gerou esse fenômeno. Lá em São Paulo, tá falando de São Paulo, porque lá em São Paulo a gente fez um livro sobre isso. Sobre essas histórias? Sobre essa busca dos milagreiros de São Paulo. Porque houve a concessão dos cemitérios à iniciativa privada, e eu li, sou advogado, eu li lá no edital que as concessionárias precisavam cuidar de 12 túmulos que tinham devoção popular. Então existe um reconhecimento meio por cima, assim. Vocês precisam cuidar, são esses e tal. Mas eu conhecia muitos outros. Então, dessas 12, eu conhecia na época, sei lá, mais umas 6. Então, tinha 18. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou em todos os cemitérios públicos de São Paulo, todos que serão concedidos, e vou buscar os milagreiros do cemitério de São Paulo. E aí eu fiz isso, e eu encontrei mais 12. Então, a gente encontrou 24, e aí eu tinha pedido para a Prefeitura de São Paulo incluir no edital, nesse rol. Até hoje, não estou falando nem que eles fizeram ou não fizeram, pode ser que eu esteja falando isso agora e da Bahia eles fazem, né? Mas eles não incluíram, então como eles não incluíram, eu falei, vou pegar essas histórias, vou reuni-las e criar um livro que vai ser como referência dessas histórias que eu encontrei pelo caminho. Pode ter outros? Pode, porque devoções nascem e morrem. Aqui no Cemitério da Saudade a gente tem um monte de devoção que está acabada. Aqui a gente tem o Cemitério da Saudade de Campinas, tem quase tantos milagreiros quanto a cidade de São Paulo. Olha isso. Tem umas 19 por aí, eu imagino isso, umas 19 túmulos que tem devoção popular aqui, que vai ser o próximo livro
de Campinas. Nossa, Thiago, quanta história. Quanta história, hein? Muito bom mesmo. Olha aqui, você ia ficar aqui muito mais tempo, né? Não acredito, acabou. Acabou, é uma pena. Gente, é isso, acabou o nosso podcast de hoje. Infelizmente, porque essa história aqui rendia muito mais. Eu gostaria que o Thiago voltasse. Vai voltar. Ele conta outras histórias. Exato. Ele não se você gosta, comenta aí. Se você gosta desse tema e quer que a gente fale de novo disso... Quer que traga aqui o Thiago de volta aqui, comenta aqui, deixa o seu comentário. Mais, assim, sobrenaturais. Tem Halloween, finados, a gente pega uns... A gente pega umas datas aqui. Aproveite seu Halloween, então, e lembre dessas histórias. Pois é, e a questão também dos cemitérios de outros países. A gente poder entrar nessa questão das catacumbas, entrar, se aprofundar em cima. Também esse trabalho que o Thiago faz aí da proteção dos cemitérios também. Virou lei aqui em Campinas, a gente conseguiu transformar em lei. Que maravilha. Virou lei. A gente conseguiu um dia do patrimônio funerário campineiro. Então, é patrimônio histórico. Data de fundação do Cemitério da Saudade. E tem que cuidar, não é isso? A gente tem que cuidar do que é nosso. Muito, muito obrigada por ficar aqui com a gente. Continue curtindo, compartilhando. E deixa eu só colocar, se você quiser passar os seus contatos também para o pessoal. O que te assombra. Os passeios, a gente tem passeio em Campinas, São Paulo, Piracicaba, Rio de Janeiro. E aí, quem quiser ir, é só tem ir. Instagram. Tem o Instagram, que é o nosso maior meio Se puder falar o teu Instagram. @o que te assombra. Todo mundo erra, falou que te assusta, não, o que te assombra. Assombra. O que te assombra. Muito bom. Perfeito. Gratidão, Imagina, Thiago. Foi uma delícia essa conversa. Foi ótimo. Muito obrigado. Obrigada. Tchau.